Olá, pessoal. Chegamos à aula 2 para tratar do sistema portuário brasileiro. Nessa aula 2, eu gostaria de trazer algumas reflexões para vocês. Quando vocês pensam, né, num porto, quais são os tipos de infraestrutura logística que nós precisamos ter em determinado porto, em que o escoamento de mercadorias, ela é, por exemplo, um escoamento de contêineres, como na imagem que tem nessa introdução. Será que é muito diferente a logística de escoamento de mercadorias, de contêineres, de uma logística de escoamento, por exemplo, de grãos, como acontece no estado do Paraná, né, que tem o corredor de exportação e é o maior exportador de grãos do Brasil? Será que é muito diferente essa logística? E será que é diferente ainda a logística para um porto que tem uma maior parada de navios de passageiros, em cruzeiros? Sim. Cada tipo de mercadoria ou de carga ou de passageiros influencia diretamente na infraestrutura portuária. A gente não pode pensar no mesmo tipo de atividade sendo desenvolvida na logística portuária para cargas, mercadorias, né, ou passageiros, como se fosse igual. Não é. A gente também tem que pensar que nesse aspecto, a iniciativa privada e o desenvolvimento tecnológico auxiliam e muito na modernização portuária. Quem tem mais, né, de 30 anos vai lembrar que existiam filas de caminhoneiros entre Curitiba e Paranaguá. E na época de safra, de escoamento de safra, os caminhoneiros faziam filas do Porto de Paranaguá, iam subindo a serra, uma fila de caminhoneiros. Era uma situação humana, né, para esses trabalhadores, para esses caminhoneiros, muito degradante, porque eles ficavam horas, às vezes dias nessa fila, sem ter local adequado para se alimentar, para descansar, né, aumentando o risco dessa atividade. Né, entrou determinado superintendente no porto que, com a ajuda da tecnologia, criou um sistema no qual os caminhoneiros passaram a fazer um registro em site, aplicativo, de qual era o tipo de carga, e foi feita uma indicação precisa de quando esse caminhoneiro ele pode sair do seu destino e qual é a previsão dele de descarregamento. E com isso contribuiu sobremaneira para a melhoria do bem-estar desses trabalhadores, né, no caso não indiretos, mas que estão logisticamente ligados à atividade portuária. Então vejam quantas vidas, quantas famílias são impactadas pelas atividades do porto. Então, quando a gente pensa nessa logística portuária, a logística precisa ser pensada em N aspectos. Então, qual vai ser o modal que vai levar, por exemplo, as mercadorias até o porto? Vai ser o modal, a malha rodoviária? Qual é a infraestrutura para os caminhoneiros? Vai ser uma malha ferroviária? Como que vai acontecer essa logística? Ou não, vai ser hidroviária ou aeroportuária? Como que vai acontecer o translado de mercadorias de um modal para outro? Há integração nesse sistema? Não há integração nesse sistema? Então, vejam que ao longo do século XX a gente teve uma expansão dessas atividades econômicas, um aumento do crescimento da eficiência logística do setor portuário, mas a gente ainda passa por dificuldades que precisam ser olhadas, né? Dificuldades estratégicas que precisam ser olhadas. Professora, mas da onde que surge essa necessidade de organização dos portos? O que regulamenta? Qual que é a base legal disso? Se vocês olharem no artigo 21, inciso 12, a linha F da Constituição Federal, eu vou fazer a leitura para vocês. Constituição Federal, artigo 12, compete à União. Não, artigo 21, compete à União
Inciso 12, explorar direta ou indireta, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres, bem como a competência privativa de legislar sobre o direito marítimo, então artigo 22, inciso 1º, e sobre os regimes dos portos e navegação, artigo 22, inciso 10º. Então, toda organização, toda base legal que indica a responsabilidade estatal, ou seja, da União gerir os portos brasileiros, porque sendo uma atividade de importância estratégica nacional, impacta diretamente no valor do PIB, no valor de importação e exportação. Então, a União ela é a maior interessada que haja uma infraestrutura logística portuária super eficiente. Então, é ela, a União, conforme nos diz, né, a Constituição Federal, que regulamenta essas atribuições ou toda e qualquer gestão portuária. No âmbito da administração pública federal, a formulação das políticas públicas destinadas ao setor portuário é atribuída ao Ministério dos Portos e Aeroportos, criado pela Lei 14.600 de 2023, regulamentada também pelo Decreto 11.354 de 2023. Esse ministério ele é responsável por formular políticas públicas, promover planejamento estratégico da infraestrutura portuária, coordenar programas governamentais e articular ações voltadas ao desenvolvimento da logística nacional. Professora, e o que é a ANTAQ? Eu sempre ouço falar da ANTAQ. Ora, ao lado do Ministério, nós temos a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que foi criada em 2001, e ela é responsável pela regulação, supervisão e fiscalização de toda e qualquer atividade relacionada ao transporte aquaviário e à exploração da infraestrutura aquaviária. A gente não vai tratar disso agora, mas toda a autorização, concessão e permissão de áreas que vão ser desenvolvidas pela iniciativa pública ou privada sobre a infraestrutura portuária precisa ser autorizada pela ANTAQ. Isso a gente vai ver provavelmente na aula 3 ou 4. Mas quem que faz a administração dos portos, professora? Bom, a administração portuária é realizada pela autoridade portuária, conforme dispõe a Lei 12.815 de 2013, conhecida como a Lei dos Portos. Essa mesma lei, a Lei dos Portos, ela prevê a existência do Conselho da Autoridade Portuária, o CAP, que é um órgão de caráter consultivo da administração dos portos. Sua composição, ela integra representantes do poder público, operadores portuários, trabalhadores, usuários, e busca fortalecer essa integração e essa oxigenação para que a gente tenha uma boa gestão e eficiência portuária. Então, é importante a gente perceber que a atuação coordenada da União através do Ministério dos Portos e Aeroportos, da ANTAQ, que é uma autarquia federal que atua, na regulação, fiscalização e supervisão dos portos e dos transportes aquaviários no Brasil, das autoridades portuárias, do CAP. Quando a gente percebe essa atuação coordenada, a gente vê que o nosso sistema, o modelo brasileiro, é um modelo muito sólido, muito positivo e eficiente nesse sentido. Aqui eu trago um quadro resumo para vocês, então trazendo a instituição, principal competência e o fundamento legal, a base legal, que fala sobre esse ator. Em relação aos portos brasileiros, nós temos portos muito relevantes aqui no Brasil, seja de Santos, Paranaguá, Itaguaí, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Itaqui, Suape, enfim, vários outros.
E nesse quadro eu trago também as principais mercadorias que são escoadas em cada um desses portos. E eu quis trazer um exemplo dos portos do Paraná, porque os portos do Paraná ele tem se destacado já nacionalmente há alguns anos sobre a implementação de práticas de governança, modernização, digitalização dos processos e políticas voltadas à sustentabilidade ambiental. Eu também não sei, para quem tem mais de 30 deve lembrar que Paranaguá tinha um cheiro muito forte do soja e tinham muitos vetores negativos, no caso, ratos, baratas, há mais de 10 anos atrás. E todos esses, eu estou gravando hoje o texto, né, o vídeo em 2026, então pense antes de 2016, bem antes disso, mais perto de 2008. A gente tinha muitos ratos mesmo e muitas doenças nos portos de Paranaguá, porque o soja, que é uma das mercadorias de exportação, ela caía pelas rodovias, então esses animais, né, acabavam se alimentando, esses vetores de doenças. E os portos do Paraná, eles fizeram uma campanha de limpeza das áreas públicas. Então, eles passaram a limpar e a cuidar das áreas públicas porque entenderam que a saúde pública do município também era sua responsabilidade. E hoje em dia você não vê mais a proliferação de doenças como de muitos anos atrás. Tudo isso por conta de uma gestão eficiente e preocupada com a sustentabilidade ambiental e com o bem-estar da população local. E dentro dos principais desafios contemporâneos, a gente pode ver, né, a busca por essa eficiência administrativa. Então, o aperfeiçoamento da administração pública, aliado à cooperação entre o poder público e a iniciativa privada, representa um importante instrumento para fortalecer a competitividade do sistema portuário brasileiro, em relação também, não só entre os portos do Brasil, mas pensando entre os portos das nossas nações vizinhas. E é importante a gente sempre lembrar o desafio da ampliação da integração logística entre os diferentes modais e o aumento dessa eficiência portuária que estaria relacionado a uma capacidade de integrar planejamento, regulação, inovação tecnológica, sustentabilidade e boa governança, atendendo às demandas do comércio marítimo contemporâneo cada vez mais veloz e com navios maiores e com realmente mais efetividade e rapidez nesses processos de carregamento e descarregamento. Então, ao longo dessa unidade foram apresentados os principais elementos que compõem a estrutura institucional do setor portuário e demonstrando se tratar de um sistema complexo que busca conciliar eficiência administrativa, interesse público e segurança jurídica. Eu indico aqui algumas leituras recomendadas para quem gostaria de aprofundar no tema. E é isso. Agradeço. Desejo muita luz e paz a todos.